Seguindo com a nossa programação, comportamento ainda é destaque no MKBR 22. Você já parou para pensar por que agimos como agimos? Como o cérebro opera de tal forma que sustente as nossas convicções, mesmo elas sendo equivocadas? A neurocientista Tali Sharot, fundadora e diretora do Affective Brain Lab da University College London, no Reino Unido, e professora do MIT, nos Estados Unidos, revela como os mecanismos cerebrais e psicológicos influenciam na tomada de decisão. Será que nosso comportamento pode facilitar a manutenção de crenças falsas? Em épocas chamadas de pós-verdade e com a propagação de fake news, vamos entender como isso acontece e quem se importa com os fatos. É com imensa honra que recebemos Tali Sharot no primeiro Fique por Dentro dessa noite. Tali, seja bem-vinda. Hi everyone, it's a pleasure to join you virtually from Boston. É um prazer I'm a cognitive participar neuroscientist, which is a virtualmente mix de of Boston. neuroscience and psychology, and I mix behavioral Eu economics sou as well. neurocientista, I bring atuando people na aula into de my lab, psicologia. and I try to understand the brain mechanisms that Eu give rise to tento how people entender act o every day, how mecanismo they interact, cerebral, how they make decisions. como And today I'm as going to pessoas share with you what interagem we've learned e about tomam how people use the decisões. information in front of them Como to form usamos beliefs as and make decisions. informações Now, in à general, nossa humans frente are para pretty good at tomarmos this. decisões. But we also Muita have gente hosts toma of boas biases that decisões, influence our thinking mas and há therefore our certos choices. vícios que And this nos has a influenciam. great impact on financial decision Isso gera making. impacto So when you think muito about grande financial na markets, tomada de usually think about decisões something like this. financeiras. But No behind mercado every financeiro, line, você pensa assim, there are decisions atrás made de by many, toda a many linha, humans, há and specifically decisões by tomadas each por human's vários seres headquarter, the humanos, brain. Now, the interesting principalmente thing about the human brain is that while usando there are o obviously cérebro some humano differences between one brain como and another, base. there are much more similarities than differences. Há muitas The outras principles of how your brain semelhanças works, em vez de its architecture, diferenças. is roughly the same across O cérebro individuals. humano So, funciona to de uma maneira, understand markets, we need to understand minds. uma But arquitetura. there's Você another precisa crucial entender piece to as the mentes. puzzle. It is how people's opinions and actions influence each other. Como People as are not making opiniões, as independent decisions. They're ações making nos decisions within influenciam. a Não network, right? tomamos I mean, nowadays, decisões the fate of individuais. financial markets play E out on hoje, social media. os People are mercados constantly financeiros sharing financial estão advice and sendo opinions on Twitter, on influenciados Reddit, pelas and so redes on. sociais. As pessoas compartilham So, suas what is the opiniões, impact Twitter, of the Facebook, opinion and data etc. that are shared? Quais os impactos dessas So, I opiniões will share with compartilhadas? you three of the Eu most vou robust apresentar patterns you can expect to see três of how padrões people comuns que react vemos. to information they encounter online and what happens in their brains Essas when they encounter informações information. coletadas online e o que Let's start with the acontece first one. no cérebro. Vamos So we começar were então. interested what happens inside the Estávamos human brain interessados em when saber o people que learn acontece about the dentro do financial cérebro humano opinions of others. quando a So we pessoa conducted recebe a a study opinião where we financeira brought de people outra into our pessoa. lab in pairs. And we asked Trouxemos them as to make financial pessoas decisions em together. In pares, this case, they had to pedindo para que estimate the tomassem value of real decisões estate. financeiras While they were juntas, doing that, we recorded their estimando os brain valores de activity certos in a ativos. brain E imaging scanner. They were in two different scanners, fizemos but they could interact uma online. ressonância para So the way entender that it a works is each atividade person comes in, cerebral they lie down, as dessas you can pessoas. see, with a Cada head coil pessoa over their chega head. There's a little mirror on the head coil. e Through the existe mirror, they can see anything that we put up on espelho a screen para ver behind tudo que a them. gente So they can see coloca the opinions of na others, they can tela see, in this para case, real poder estate, acompanhar and they as can respond opiniões using the button de boxes terceiros that they have in e their hands. reagindo usando What we ali found aquelas was, teclas when two nas people mãos. agreed, in this Quando as duas case, on pessoas the chegavam a value um of real consenso estate, com relação a each um person's valor brain showed precise de encoding of ativo, the information coming cada from the agreeing cérebro partner. registrava So what essa you're looking at informação. here is a slice of the brain. So if I was to cut the Vemos brain então like this and uma look imagem inside, do and I'm cérebro highlighting all the regions that we e eu can estou statistically destacando show was todas as encoding the regiões information que coming from the mostram agreeing partner. as So what informações happened to people's vindas opinions quando as havia they learned that consenso. other people O agreed que with them? acontece então com a Well, opinião quando unsurprisingly, as people's pessoas confidence concordavam? spiked, right? You learn A, when someone agrees a with you, confiança you become aumenta, é more óbvio. confident in your own opinion. But here's the Houve uma interesting opinião thing. igual à sua, When concorda, two people e o disagreed, grau de confiança metaphorically speaking, it aumenta. looked like the brain was Quando shutting há down, and discordância, it parece que o wasn't including the cérebro information se coming from the fecha e disagreeing não partner. incluía a And what informação happened que to vinha people's confidence in daquela their own pessoa que decision when they discordava. learned that O other que people acontecia disagree with então them?
It com went grau de down, but confiança, not by a significant diminuía, amount. mas não muito. So, this is an example of what is known as Este the é um confirmation exemplo bias, which is our do tendency que to take chamamos de in data viés and de opinions confirmação. that É confirm coletar what we already dados, believe, informações que and tend to confirmam relatively disregard aquilo que opinions and você data já that acredita. contradict E what we você already believe. desconsidera aquilo que Now, when não I tell people concorda com o about que our você acha. findings, they usually ask, well, is this true for everyone? Are there individual Vale para differences? todos ou há Well, if you tend to diferenças interact with individuais? highly analytical Quando people, você embrace yourself. interage com pessoas A study called, muito that was conducted analíticas, by Dan Kahan at Yale University Duncan Hahn showed that é people uma with pessoa que better realizou math esse and estudo, analytical skills were more mostrando likely to twist data que at essas will. pessoas So what alteravam os started, he dados, as tested pessoas mais 1,000 analíticas. Americans. The first Ele thing he did, he testou gave them a 1.000 math test. americanos. Então, deu a essas And based on the pessoas math test, he divided them into those um with teste, really good math and dividindo analytical as skills pessoas and those with que not so tinham good math and bom analytical skills. conhecimento de And matemática e then he outros que gave não them two tinham data tantos sets. The conhecimentos first assim. data set, he E said, deu is dois looking at conjuntos de whether dados. No skin primeiro, treatment is helping with a skin rash. Look at esse the data, analyze the tratamento data, and tell ajuda me whether the treatment is helping. e você Well, acredita ou não? unsurprisingly, those with better math and analytical Aqueles skills did que better on this task. eram But then he gave melhores them em another matemática data set. tiveram um This resultado data melhor. set, he Depois deu um said, outro is conjunto de looking at whether dados. gun control laws are reducing Será que as crime. leis de Look at the controle data, analyze the de data, porte and de tell me armas whether diminuem the a gun control violência? laws are helping. Well, the Deu essas difference here informações is that everyone ajudando, had a very ou strong perguntando se opinion ajudaria ou não. about gun control. Some were for Todo and some were mundo tinha against. opiniões And bem those claras, quem opinions era contra, quem era a interfered with favor, their ability e to analyze essas the data. opiniões And relatively interferiam speaking, na sua those with capacidade better de math and analisar os analytical dados. skills did Então, as worse on this pessoas que eram test. melhores em So it matemática seems tiveram that resultado people were pior not nesse necessarily teste. using their skills Quando as to find the pessoas não truth, estavam but usando rather to find necessariamente as fault suas with competências para information that encontrar they were a unhappy with. verdade, mas encontrar falhas Now, nas moving informações from que these kind of recebiam. decisions to decisions that we care Passando about, então financial desses decisions. tipos de What this decisões, suggests is that passemos if então para someone as comes in decisões already with financeiras. a strong Se alguém opinion, let's chegar say, com uma on opinião where which muito stock to invest clara in, they will sobre take onde in investir, opinions and data that confirm that opinion with open extraíam arms, dados but que will be relatively confirmavam as suas skeptical of opiniões, those mas opinions eram and mais data céticas that com relação às disconfirm opiniões their que original não belief. estavam de acordo com a sua And this crença inicial. becomes even greater when someone E has fica already ainda taken uma an diferença action toward maior their belief. For example, when they quando alguém already toma uma atitude em bought some relação of ao que their stock, acredita, or maybe they already quando já compraram as ações expressed their opinion on Twitter, ou or já even expressaram as pressed suas like on opiniões someone no else's Twitter opinion. ou já deram Once like na people opinião de make um terceiro. choices, Então, depois da decisão they ter sido tomada, immediately rationalize imediatamente their choice, racionalizam such essa that they decisão believe that the option they para que selected is para even acreditar better que than a they did opção just a few escolhida seconds é ago, and melhor the option they ainda rejected do is que ele worse than they achava did just a few seconds ago before they agora há committed pouco. the action, E before they aquela made que a choice. rejeitou Let me era give you pior an ainda example to make do it que ele clear. achava um So pouquinho antes da tomada de imagine that decisões. you're choosing Vou dar mais between an exemplos. investment in two Imagina companies, que right? você está They both escolhendo seem duas great empresas and para you don't know investir. what to choose, but you As have to duas são choose one and boas, you você não say, okay, sabe I'm going to qual choose escolher, Apple. as duas são ótimas, What mas enfim, happens vou escolher a seconds Apple. later? What people Alguns do segundos is depois, they o que as justify their pessoas choice fazem é and o they say, well, seguinte: it's a good justificam choice a that I escolha. made. It's a good investment because, you know, this Deixa eu other ver se company, é um it bom had some investimento weaknesses, mesmo. but Apple is still Essa kind of outra showing its empresa tem upward outros trend, right? problemas. So A now Apple é bem they melhor value por the isso e option por they isso. Agora, selected more than they did before avaliaram a making the choice, decisão and the e option that vão they buscar rejected even informações less. para And when we confirmar a look at the decisão. brain, we look at the E quando você activity avalia of o the reward cérebro, center in the brain, we see that the temos ali o reward center centro de is activated recompensas. more when you think about Esse the centro fica option mais you ativado chose after you chose it quando relative to você before. So vê now you're que o que more você committed escolheu to the e option you encontra chose. informações que confirmam. Você fica ainda Well, if mais all of these are comprometido com aquela examples decisão of the que você confirmation tomou. bias, our tendency Aqui to mais take in exemplos do opinions and viés data de that confirm our confirmação. original belief and to Dados relatively que disregard confirmam those as suas opinions and crenças data. anteriores e rejeitam So aquelas what this que são means is, contrárias if you are à sua trying opinião. to change someone's Então, opinion, se really você the quiser worst mudar a thing you opinião can de do alguém, is to a come in and say, pior look, coisa é chegar e you're falar: olha wrong só, and I'm right, and here's você what está we have errado, as eu estou data and certo, figures that está show aqui os that you're dados, wrong and os I'm right. Because números, what's going to as happen is comprovações the que eu estou person in certo, você está front of errado. O you que will acontece? A see you pessoa que está as a diante de você disagreeing vai party. te ver Their brain como will, quote unquote, shut pessoa down que and discorda. not take in O the cérebro information that you're giving fecha them. e não vai A much processar better aquela approach informação que is você to está dando. start with common A ground. melhor alternativa
alternativa é What is começar it com o que that há you em do agree comum. on?
Com o que vocês concordam? O que vocês têm em comum? Se você começa desse lado, a pessoa vai te ver como um parceiro que concorda com você e estará mais disposta essa pessoa a assumir essas informações. Crenças comuns, decisões passadas, ou seja, um objetivo comum, algo que possa gerar mais receita ou algo mais pessoal. Se você começa então daquilo que é comum, a pessoa vai realmente absorver os dados que você vier apresentar. Mas há uma exceção ao viés de confirmação que é bastante interessante. Tudo bem, as pessoas vão absorver dados que confirmam aquilo que já acreditam, do que dados que discordam do que você acredita. A exceção é quando esses dados rejeitam o que eu acredito, mas confirmam o que eu quero acreditar. Eu vou dar um exemplo. Em 2016, houve uma eleição presidencial. O cientista perguntou a 1.000 americanos quem você acha que vai ganhar a eleição e quem que eles queriam que ganhasse a eleição. Agosto de 2016, metade queria o Trump, metade queria a Hillary na Casa Branca. Mas os apoiadores de Trump acreditavam que a Hillary ganharia. E a pesquisa previa uma vitória do Trump. Agora que você viu o resultado da pesquisa, qual é a sua previsão? Quem vai ganhar? Descobriram o seguinte: quando o apoiador do Trump mostrava que a pesquisa mostrava que ele ganharia, era o que eles queriam acreditar. Ah, ok, acho que o Trump vai ganhar sim. Mudaram a previsão que tinham depois de ter visto o resultado da pesquisa. Por outro lado, quando os apoiadores de Trump diziam que a Hillary ia ganhar, não acredito. Não mudou tanto a previsão. Ou seja, as pessoas mudam mais as suas crenças quando a comprovação mostra o que querem acreditar. Você pega essas decisões se você já investiu, comprou ação, você quer acreditar que essa é uma boa opção. E aí você pega qualquer dado ou opinião que confirme essa sua crença. Isso também vale para como as pessoas estimam o seu risco. Então, trouxemos pessoas para o nosso laboratório e pedimos para eles estimarem o risco de passar por qualquer tipo de evento negativo. Por exemplo, a probabilidade de sofrer uma fraude no cartão de crédito, entre vários outros eventos, acidentes, doenças. Então, as pessoas enviavam a resposta da probabilidade de ser vítima de fraude, e aí trouxemos mais informações sobre a probabilidade média de alguém passar por um evento assim. Então, por exemplo, fraude de cartão de crédito é para 70% da população. E aí perguntamos novamente, agora que você sabe as informações, o que você acha? Qual a probabilidade de você sofrer uma fraude no cartão? A gente queria ver se as pessoas iriam mudar a sua avaliação do risco de acordo com os dados recebidos. E isso ocorreu de fato, mas principalmente quando a informação era melhor do que o esperado. Por exemplo, se alguém começou dizendo que a sua chance de ser vítima de fraude era alta, 90%, e a gente falasse, ok, para uma pessoa do seu perfil, na verdade é 70%, na próxima vez eles diriam, ok, talvez seja 75% então. Então eles rapidamente mudaram essa percepção. No entanto, se alguém chegasse e dissesse que a chance de ser vítima de fraude era de 30%, e a gente trouxesse essa má notícia de que a média para o perfil daquela pessoa era de 70%, na próxima vez elas diziam, eu ainda acho que seria mais ou menos uns 30%. Então, a probabilidade de mudar a sua percepção do risco é menor. Então, eles não querem ouvir, principalmente quando em comparação a uma boa notícia. E o problema vai muito além disso. Não é só que a gente não muda a nossa avaliação do risco quando ela é pior, mas também a gente busca menos más notícias do que boas notícias. Isso já foi demonstrado em um estudo realizado por Carlson, Lowenstein e Seppi. Nesse estudo, foi verificado quantas vezes as pessoas entram na sua conta só para dar uma olhada. A gente vê em preto o S&P 100 e a frequência em que as pessoas entram na conta. Vemos que quando o mercado está em alta,
as pessoas entram mais vezes. Bom, se o mercado subiu, provavelmente eu ganhei um dinheiro, então eu vou receber uma notícia boa. Mas quando o mercado está em queda, eles pensam que provavelmente perderam dinheiro e nem querem saber. Claro que esses dados foram controlados por eh, outras questões, né? Volume de mercado, disponibilidade para transações e etc. Tudo isso é verdade desde que as notícias negativas podem ser evitadas. O que não vemos aqui foi o que ocorreu na crise de 2008, onde houve uma crise drástica e aí as pessoas entraram para ver. Então, essa combinação entre a nossa tendência de buscar boas notícias e utilizar essas boas notícias para apoiar as nossas crenças significa que notícias negativas vão ter um impacto menor. Ok, o cigarro mata, mas vai matar outra pessoa. Mas quando o mercado imobiliário está em alta, eu penso que a minha casa com certeza vai ter uma alta no valor. Então, essa tendência de não buscar notícias negativas, não acreditar que isso vai acontecer comigo, cria o que a gente chama de viés de otimismo, que é uma tendência natural de ter uma previsão excessivamente positiva sobre o futuro. A gente tende a superestimar a nossa probabilidade de passar por um evento positivo, como sucesso, filhos bem-sucedidos, e subestimar a probabilidade de um evento negativo, como um acidente, falência e doenças. E essa tendência é observada em 80% da população do mundo todo, entre homens, mulheres e em diferentes populações. Agora, se isso for verdade, se o cérebro buscar mais notícias boas do que ruins, isso significa que é mais eficaz comunicar as informações através de destacar oportunidades para um avanço e não uma possibilidade de perda. Por exemplo, em um certo dia, se você em vez de falar, num certo dia, se você seguir por a rota A, você vai perder tempo e dinheiro, é melhor dizer, se você seguir pela rota B, você vai ganhar dinheiro e tempo. Então, ao invés de dar uma notícia negativa que será ignorada, é importante destacar o que precisa ser feito para você ter um resultado melhor. Então, tudo que eu falei sobre os diferentes vieses vale para a maior parte dos indivíduos, mas é importante levar em consideração quem é aquele indivíduo, principalmente o seu estado mental. Por exemplo, se alguém está estressado, isso muda bastante o funcionamento do cérebro e muda bastante como as pessoas processam a informação. Observamos que, em uma situação de estresse, as pessoas prestam mais atenção nas notícias negativas. Por exemplo, nesse estudo, trouxemos pessoas para o laboratório, normalmente pessoas estressadas, e dissemos que elas teriam que dar um discurso surpresa sobre um dado assunto, elas seriam gravadas e o vídeo seria colocado no YouTube. Os alunos se sentiram muito estressados com isso. E aí, temos aquela mesma tarefa que eu falei antes, né? De estimar o risco e depois recebendo informações sobre aquele risco. O que descobrimos é que, numa situação de estresse, eles absorviam as informações negativas. Se eles descobrissem que estavam mais susceptíveis a uma fraude de cartão do que achavam, eles absorvem essa informação. Então, eles absorviam as informações boas e ruins no mesmo nível. E o viés de otimismo sumiu. Então veja como isso está relacionado a eventos como ataques terroristas, queda na bolsa. Em certas situações, as pessoas se estressam muito. E aí elas começam a ter uma hipervigilância e absorver informações negativas. E muitas informações negativas estão na mídia. Isso pode causar um excesso de pessimismo. Por exemplo, após uma quebra na bolsa, muita gente começa a vender ao invés de guardar. Após um ataque terrorista, as pessoas podem dirigir mais, sendo que dirigir é mais perigoso do que sofrer um ataque terrorista. O estresse também está relacionado à idade. Ele é baixo em adolescentes e jovens adultos, e aí atinge um ápice na meia-idade e depois cai novamente.
Por isso, vemos que a capacidade das pessoas de aprender com as notícias ruins seguem esse mesmo padrão da idade. Para adolescentes e jovens adultos, a probabilidade de aprender através de informações negativas é mais baixa, mas isso aumenta, atinge um pico na meia-idade e depois cai. Ou seja, os adolescentes e os idosos são quem têm o maior viés de otimismo. E são eles que têm a tendência a se arriscar mais no mercado de ações. Então, se a nossa tendência de aprender com as notícias negativas é maior durante essa certa idade, uma das explicações para isso é que bom, isso na verdade é uma das explicações para um padrão que sempre vemos no mercado, né? O mercado sempre sobe e desce, e as pessoas entendem o lado negativo mais do que o lado positivo, e isso cria um otimismo, uma reação exagerada. E quando o mercado está em queda, as pessoas começam a se estressar, e isso também causa uma hipervigilância sobre as informações negativas. E aí há um exagero na direção do pessimismo. Então, para resumir, não temos necessariamente consciência de como o cérebro funciona. Precisamos que a ciência nos diga. Precisamos entender que às vezes as boas notícias são absorvidas, mas no estresse as negativas também. Isso muda como nós valorizamos as diferentes opções. Saber disso não vai necessariamente mudar a nossa percepção, mas tendo consciência, a gente consegue entender bem mais o comportamento humano e como os mercados estão agindo. E também como o mercado está comunicando essa informação de forma que as pessoas possam absorver melhor. É isso. Muito obrigado.